Queridíssimo nutrólogo e clínico geral, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Bom Obrigado, dia! Carol, Prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia a todos em casa. É mais ou menos por aí, né, Dr. Roberto? O pessoal já quer entender das intolerâncias e das alergias, só que o início de tudo está na pauta de hoje. Vixe, sem dúvida, Carol, até porque assim, a proteína, né, o carboidrato, a gordura, para que eles cheguem no nosso intestino para serem absorvidos é uma saga. Não é tão simples assim, não. Não é, não? Não, porque elas são moléculas grandes, né? Até trouxe hoje aqui os meus brinquedinhos, né? Para mostrar que o tamanho da estrutura de um alimento, vamos pegar, por exemplo, o exemplo, proteína. Proteína está na carne, proteína animal, né? Aves, peixes, carnes, ovos, leites derivados. Temos as proteínas vegetais também, no feijão, na ervilha, no grão de bico. Mas são estruturas grandes, né? Então, essa estrutura deste tamanho, vamos lá no intestino, ó. Cadê? Deixa o câmera pegar. Aqui tá eu coloquei o intestino como uma portinha, que é por aqui que são absorvidos os nutrientes, né, Carol? Tá. Só que os nutrientes só conseguem ser absorvidos na sua menor parte. Olha o tamanho desse pino aqui, ó. Ixi, ele não entra nesse buraco aqui, ó o buraquinho aqui, esse buraquinho aqui, tá vendo? Ó? Ele é pequenininho. O que entra aqui, ó, o que vai entrar aqui é se eu quebrar e conseguir fazer ele entrar aqui, ó. Aí ele entra, tá? Ó, foi lá para dentro do organismo, tá? Então, para isso que o nosso sistema digestório existe, para que essas macromoléculas, que são grandonas, como se fosse uma corrente, possam ser digeridas, quebradas para virar um elo. E é esse elo, é essa menor parte do macronutriente que o intestino absorve. E se nesse meio caminho, em todo esse caminho que eu vou falar, que começa na boca, passa pelo estômago e ainda termina no intestino a digestão. O intestino também recebe substâncias, produz substâncias que vão ajudar nessa quebra. Se essa quebra não for bem executada, ixi, aí um monte de coisa acontece, Carol. Inclusive pode ter até surgimento de doenças que começam com essa falta de digestão produtiva, vamos dizer assim. Até porque se não digerir e não se tornar disponível os micronutrientes, a absorção fica menor. Então você pode comer uma proteína, por não digeri-la completamente, ela virar aminoácido, o aminoácido não sendo absorvido lá no intestino, você começa a ter uma perda de massa muscular por má absorção do aminoácido, porque não digeriu a proteína adequadamente, Carol. A proteína vira aminoácido. Aqui eu trouxe a proteína como se fosse essa vermelhinha, vai. O carboidrato, tem vários carboidratos. São macromoléculas, tem o amido, que está no arroz, na batata, na mandioca, no cereal, está um pouco no feijão também, que tem que ser quebrada para virar uma micropartícula, que é a glicose. Tem outros carboidratos, como a lactose. Do leite. Que também tem que ser quebrada, digerida, e ela vai virar também glicose, tá? E uma outra moléculazinha chamada galactose. E temos ainda um que é muito pouco falado, que é a rafinose, que é um carboidrato. A rafinose é um tipo de carboidrato que a gente chama de trissacarídeo, é uma fibrazinha presente no feijão, presente no brócolis, na couve, em algumas frutas como maçã. Alguns legumes. Alguns legumes. E a rafinose também, a gente tem uma dificuldade enorme de digerir. O ser humano não consegue digerir com tanta eficiência. E eu vou dar dicas para que isso seja melhor compreendido. E temos as gorduras. A amarelinha é a gordurinha. É a gordura. A gordura que está no animal, gordura animal, ou gordura vegetal, que está lá no abacate, não interessa. Mas são macromoléculas que precisam ser digeridas para virar ácidos graxos. Então, proteína vira aminoácido, carboidrato vira glicose ou galactose, ou os dois. Ou frutose. Gordura? E tem a frutose da fruta ainda, que é um carboidrato, mas tem uma digestão muito fácil. E a gordura vira ácido graxo. Então, a partir de agora, fica um raciocínio de, peraí, quanta coisa tem que acontecer para eles chegarem lá quebradinhos, lá no intestino e serem absorvidos. Então, antes da gente iniciar todo o processo, vão ficar algumas perguntas para serem respondidas no final da pauta. Em que momento dessa quebra, desse erro, faz aí com que uma pessoa seja suscetível a ter uma alergia, algum alimento, ou alguma intolerância, e até emagrecimento. É o tipo da pessoa que fala, mas eu só como alface e não consigo emagrecer. Vamos falar disso. Vamos responder no final da pauta? Então vamos lá, doutor Roberto. Pode começar quem quiser. Manda perguntinha pra gente ao vivo, @VocêBonitaTV. Daqui a pouquinho a gente coloca na tela suas perguntas. Vamos começar nosso raciocínio. Vamos começar. Então vamos lá. Primeira coisa, Carol, até o modo de preparo às vezes influencia na disponibilidade do nutriente. Então se você tem alguns alimentos que você tem que passar por uma cocçãozinha para ele tornar mais fácil a digestibilidade, tá? Mas tudo começa, Carol, aqui, ó, primeiro, na boca, tá? A boca é o primeiro momento de uma quebra.
Então, na boca, a gente precisa mastigar bem os alimentos para que essas macromoléculas comecem a ser quebradas. Tá. Aí eu concordo com os macrobióticos. O ideal é mastigar pelo menos 40 vezes. Tá? Por esse motivo. Por esse motivo. Então, aqui a gente começa uma quebra, vai, pela mastigação. Já vou dividir em duas partes só. Aquilo que já era uma macromolécula, agora... Já, deixa eu tirar isso aqui. Vamos imaginar que prato é esse, então? Que tem tudo aí, né? Aí tem tudo. Aí tem bife, tem arroz, tem gordura, tem de feijão, tem o carboidrato, tem um arroz, tem tudo aí. Uma saladinha ou um azeitezinho. Uma saladinha ou um azeitezinho, tá? Então, a gente começou na mastigação, tá? E tem pessoas que têm dificuldade de mastigação, prótese dentária, eles ficam com mais vulnerabilidade de não quebrar. Então, tenha paciência de ajeitar a prótese, caso tenha alguma. E quem não tem, mastigar pelo menos 40 vezes. Pronto, saiu do estômago, da boca. Agora vai para o estômago, Carol. Deste tamanho. Deste tamanho, ok. Tá? Agora aqui no estômago, vamos lá. Qual é o macronutriente que precisa de uma eficiência do estômago, senão não vai digerir? É a proteína animal. A proteína animal, esse vermelhinho aqui, tá? A proteína animal, Carol, ela só consegue ser digerida se o estômago produzir bastante ácido clorídrico. O ácido clorídrico do estômago é ele que é o responsável pela quebra da proteína animal. A proteína vegetal também, mas em níveis menores. Tá. Onde eu quero chegar? Se o estômago não produzir ácido clorídrico em níveis adequados, tá? O pH do estômago, para você ter uma ideia, para digerir a proteína, tem que chegar quase na sua acidez máxima. Vamos lembrar lá da química, lá da tá? pH, lembra do pH? Sim. Tabela de ácido pH. pH 1 é ácido, depois vai no pH, varia numa escala de 1 a 14. Quanto mais baixo esse número, 1, por exemplo, é o pH mais ácido que existe. Tá? Aí, quando ele chega no 7, ele está neutro, nem ácido, nem básico. Depois ele começa a ficar alcalino, tá? E chega até 14. Então, vamos lá. O pH de digestão da proteína animal tem que ser em 2. 2, senão não quebra, Carol. Agora, uma coisa pouco falada na mídia. Pouquíssimo falado na mídia. A gente fala muito em azia por excesso de acidez. Existe um quadro, Carol, chamado hipocloridria, que é uma produção mais baixa de ácido clorídrico no estômago, que faz a quebra da proteína ficar comprometida. Sabe quem tem isso? Quem toma remédio para acidez o tempo inteiro. Então você pega pessoas que compram por conta própria, aqueles prazóis da vida, e ficam tomando não pela orientação médica, porque estava tratando uma gastrite. Às vezes toma porque começa a ter desconforto. Qualquer desconfortozinho, não, vou tomar o meu prazol. E começa a ter uma diminuição grande do ácido clorídrico. O ácido clorídrico começa a ser produzido em níveis menores. O pH do estômago não chega a 2 para digerir quando o alimento chega. Então essa hipocloridria é comum no idoso. E agora as pesquisas mostrando que não é só no idoso, não, acima de 60, não. A partir dos 40, 50 anos tem pessoas com hipocloridria. Tá? Essa hipocloridria, ela pode ser melhorada. Existem suplementos que melhoram a acidez do estômago. E uma dica para quem está em casa, essa é bacana. Você quer saber se você tem pouca produção de ácido clorídrico? Olha que coisa simples, Carol. Façam isso em casa. Meia colher de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, em 100 ml de água. Tá. Misturou, acordou, em jejum. Tome, tá? Se você tiver uma acidez normal, um pH correto do estômago, em até 2 minutos você vai arrotar. Porque a reação do bicarbonato com o ácido clorídrico produz CO2. Tá. Então você em 2 minutos vai dar um arrotinho. Se você levar mais do que 2 minutos sem arrotar, você já tem uma pequena hipocloridria. Se levar até 5 minutos, procure teu médico, porque é uma hipocloridria mais grave. E precisa de tratamento com betaína, vinagre de maçã, um pouquinho antes da refeição ajuda. Mas primeiro tem que saber se tem hipocloridria. Que interessante. Eu ia te perguntar se tem algum exame, mas tem uma maneira muito mais fácil de descobrir que é em casa, fazendo não existe teste. A pH-metria, que você faz um exame que enfia um tubinho, que é mais invasivo, mas esse é uma triagem. Porque se você fizer isso em casa e antes de 2 minutos der um arrotinho, desculpa o horário do almoço... Mas tá certo, é indicação médica, gente. Já mostra que você tem uma produção correta de ácido clorídrico, que também não pode ser exagerado, né? Quem tem hipercloridria também é terrível. Só que o fato da pessoa, então, ter uma produção diminuída, é diminuída na produção desse ácido, ou ele não é tão ácido quanto deveria? Como é que é? Perdão. No pH. No pH, dele, isso. A produção pode ser que esteja adequada, mas o pH não está tão ácido. O estômago no repouso, sem ter comido nada, o pH é discretamente ácido. É mais ou menos 5,5, tá? Não é tão ácido. Só fica ácido quando chega o alimento.
Aí o estômago tem que produzir o ácido clorídrico para digerir o alimento, aí a acidez diminui. Então, e o que acontece quando a pessoa não tem? O que acontece com essa proteína? No estômago, a proteína é a mais importante que precisa ser quebrada, tá? No estômago, a gordura e os carboidratos não sofrem uma digestão tão intensa, não. Isso é mais no intestino. Tá. Então, aqui no estômago, eu perdi mais tempo para falar da proteína e da hipocloridria, tá? Perfeito. E se esse... Tá? Agora, aqui, o pH, por exemplo, do amido, o amido, ele digere, o amido está no arroz, na batata, na mandioca, no inhame, também no feijão, na ervilha. O amido precisa de pH 4 para digerir, não pH 2. Então, ele não é bem digerido em pH ácido. Então, por isso que ele tem que depois ir para o intestino. Tá? Então, vamos lá. Passou, que loucura, né? Passou tudo isso pelo estômago, chegou no intestino. A proteína não foi bem digerida, continuou. Se foi bem digerida, aqui ela quebrou, tá? Tá. Aqui ela já está menor, já está em uma partezinha já absorve, ó. Aqui até absorveria a proteína. Mas se tiver uma hipocloridria, vai ter ainda isso, ó, 2 que não conseguem penetrar. Então, carboidratos e gorduras não são absorvidos, não digeridos. Quebrados muito discretamente, tá? Mas a proteína é mais no intestino. Aí chegou no intestino, se essa proteína não for bem digerida, por uma hipocloridria, o que é muito frequente, ela vai entrar em putrefação no intestino, Carol, porque por não ser absorvida a sua menor parte, o que fica no intestino é colonizado por algumas bactérias. E a putrefação da proteína no intestino por uma hipocloridria gera alteração de flora intestinal, que a gente falou no programa passado, e que a gente chama de disbiose, que já é um caos, porque aí produz um monte de substância, alguns gases que dão distensão, que vão irritar a parede do intestino, vão causar uma inflamação da parede do intestino, que vai dilatar e vários nutrientes mal digeridos vão penetrar. E quando o sistema imunológico, que eu falei na semana passada, reconhece uma proteína grande como não sendo um nutriente, ele acha que é um invasor. Ele ataca. Ele vai lá e falou para você é um invasor. E você começa a gerar intolerância imunológica ao alimento, que a gente chama de hipersensibilidade. Isso pode valer para uma proteína do amendoim, do ovo, a caseína do leite, o glúten do trigo, a proteína do milho, que são proteínas macromoleculares, muito grandes, que precisam digerir muito para chegar só essa partezinha aqui. Se chegar mal digerido, gera uma confusão do sistema imunológico que interpreta como um possível invasor e gera uma sensibilização do sistema imunológico. Não é intolerância ainda, é uma sensibilização. Você primeiro o sistema imunológico entende que pode ser um invasor e codifica um soldadinho contra ele. Se aparecer de novo, ele vai atacar. Tá? Agora, o restante aqui precisa de chegar no intestino para ser digerido. Eu falei, por enquanto, mais da proteína. Né? Falei de todos sendo mastigados, já quebrando. Agora, para terminar a digestão da gordura e dos carboidratos, é tudo no intestino. Vamos colocar a pergunta do público e a gente volta para falar deles também. Na tela, quem escreveu para a gente, olha lá. Aninha, obrigada, um beijo. Existe algum exame que detecta que o intestino não está absorvendo todas as vitaminas necessárias? Aí a gente já está falando um pouquinho de absorção, que é um outro assunto. Mas tem. Por exemplo, dosagem de gordura fecal. Se você não estiver digerindo adequadamente a gordura que você come, ela estiver chegando mal, quebrada no intestino, parte dela que não foi absorvida é detectada nas fezes. Chama dosagem de gordura fecal. Que aliás, é um exame muito pedido para quem está perdendo peso também. Porque às vezes você não absorve o ácido graxo, você pode gerar uma perda de peso dentro do organismo, né? Você acaba perdendo peso progressivamente. Está dentro de uma investigação de patologias do aparelho intestinal. Algumas inflamações no intestino, algumas alterações no pâncreas, que fazem a digestão da gordura ocorrer e que não bem executadas comprometem. E tem algumas outras que estão surgindo. Tem uma análise pelo exame de fezes que é feito fora do Brasil, que analisa mais dados ainda, mas ainda está muito inicial isso. Mas o que a gente faz aqui na prática é dosagem de gordura fecal. Detecta má absorção de gordura, sem sombra de dúvida. Mais uma perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Lu, obrigada. Tem intolerância à lactose. Percebo que quando eu estou fazendo alguma dieta, a intolerância fica ainda mais forte. Qual a relação? Por que a gente tem observado que as pessoas... Tem mais gente intolerante? Porque a gente tem descoberto com mais facilidade que hoje os exames e estudos e profissionais competentes têm chegado nisso, ou porque está tendo muita coisa errada que está levando aí as pessoas a se tornarem intolerantes. Também. A modificação do alimento também, né? Os alimentos que estão sendo modificados na sua estrutura proteica, né? Mas vamos lá, tem intolerância à lactose, quando estou fazendo alguma dieta, a intolerância fica mais forte.
Bom, não sei qual é a correlação que ela quis dizer aí, porque a intolerância à lactose é uma intolerância à lactose. Mas sempre vai existir. Ela vai existir. Ela pode ser leve, moderada ou intensa, né? Que é no intestino a intolerância. Aí a gente já pode partir para o intestino. Mas o porquê dela piorar é porque ela pode ter intolerância também a outros alimentos que ela não sabe. Que aí ela coloca quando ela faz dieta em quantidades e dá maiores. Por exemplo, a intolerância à rafinose não é tão rara. A intolerância à rafinose, que inclusive tem no trigo. A rafinose tem no brócolis, tem numa fruta, tem na banana, tem na aveia. Que aparentemente são alimentos saudáveis e entram numa dieta saudável. Então acho que aí pode ser que ela tenha intolerância a algum outro alimento que ela não sabe e ela acaba comendo mais esses outros, independente de ter ou não a intolerância à lactose. Agora, se você fica muito tempo sem ingerir leite ou derivados e não ingere a lactose, a enzima que está aqui no intestino, agora vamos aqui para o intestino, ó. Tá? Agora é outro mundo aqui. Chegou o alimento no intestino, o intestino recebe. E vou falar da lactose, né? Essa resposta vai ser concluída já em um minutinho. Quando chega aqui no intestino, Carol, o intestino todos, seja a proteína, seja o carboidrato, seja a gordura. Aqui é que vem o momento final da digestão. O que o intestino recebe? Um pouco de suco do pâncreas. Então, o suco pancreático é o que digere a gordura, é a lipase pancreática. Se eu produzir pouca enzima pancreática, eu não digiro a gordura com eficiência. E aí o que acontece? Você vai ter uma má absorção de gordura, vai ter estufamento, fezes volumosas, explosivas e muito desconforto. Isso não é tão frequente, graças a Deus, mas quem tem às vezes alguns problemas de pâncreas, algumas pancreatites, podem ter esse quadro de má digestão das gorduras. Outro suco digestivo que o intestino recebe vem do fígado, que é a bile. Sem a produção da bile, a bile digere o quê? Digere a gordura também e digere um pouquinho da proteína, muito pouco. Porque o grande objetivo da bile é emulsificar a gordura. O que é emulsificar? Tornar ela fácil de ser quebrada para a amilase e para a lipase do pâncreas quebrar. Entendi. Tá? O carboidrato, falei da gordura, o carboidrato, seja a lactose, seja o amido que veio do arroz, da batata, da mandioca, da aveia, do feijão, da ervilha, do grão de bico, o amido também termina sua digestão um pouco no intestino. Porque ela começou na boca, pela amilase da saliva, passou pelo estômago, não digeriu muito, no intestino completa a digestão do amido. Através do pâncreas, que produz a amilase pancreática, que também digere o amido, tá? A rafinose é uma fibra que a gente não tem enzima para digerir, Carol. A raça humana, nem o suíno e nem mais um animal, não vou me lembrar. Que a gente chama de animais monogástricos, que tem só uma cavidade, um estômago único, né? A gente não produz a enzima chamada alfa-galactase que digere a rafinose. Por isso que alguns, se exagerar, sente desconforto. Hoje a indústria já colocou no mercado enzima artificial para digerir a rafinose. Acaba sendo um tratamento quando detectado. Isso, exatamente. Né? E depois, quer saber como diminuir o impacto da rafinose? Só olhar a internet, tem vários sites para tirar um pouco do... Como é que coloca o feijão de molho. Dá para, né, se você coloca de molho por pelo menos numa noite anterior. Porque eu falando do feijão, que é o que mais tem rafinose. Essa rafinose é um dos antinutrientes. Isso, que quando vem as minhas queridíssimas chefes, elas falam, vamos tirar o antinutriente desse negócio. A rafinose é um deles. Tá? E na couve, então, também? Por isso tem que branquear a couve. Tem na couve, tem no brócolis, tem... No espinafre. No espinafre, tem vários, mas o mais rico o feijão. É um dos mais ricos em rafinose, por isso que alguns percebem mais. Tem que colocar de molho. Tem que colocar de molho, fazer a troca da água, tudo aquilo que eu acho que nas suas pautas já foram faladas, que legal, tá? Para poder facilitar. Agora, caso tenha desconforto, existe a enzima artificial. Como tem a lactase que você compra sintética para lactose. A lactose é digerida por enzimas produzidas diretamente na mucosa intestinal mesmo. É uma enzima chamada lactase, que quebra a lactose em várias partezinhas. Tem pessoas que não produzem enzima lactase em níveis adequados e a lactose que não foi 100% quebrada, ela também vai ficar no intestino e vai servir de substrato a bactérias fermentarem. Doutor Roberto, então me explique duas coisas. E vai dar estufamento, diarreia e aí vai. A gente vai falar do emagrecimento, da sabotagem, como é que tudo isso te sabota, você está comendo só alface, você não emagrece. Como é que está te sabotando? Porém, me explica uma coisa. Como é que nasceu o bebezinho ali, aí a mãe vê que tá dando problema com o leite, aí troca o leite, aí não sei o quê, o leite do peito não dá, ela tem que tirar a lactose, aí hoje conseguimos descobrir que a criança bem pequenininha tem intolerância à lactose. Aí dizem que quando ela cresce um pouquinho,
vai embora essa intolerância muitas vezes, desaparece, aí numa outra fase, essa pessoa não vai ter mais intolerância. Porém, outras adquirem essa intolerância aos 20, 25 anos e tiveram uma vida inteira comendo queijo, derivados e comendo lactose. Onde está o erro nessa história? Onde está o problema de tudo isso? Vamos lá, doutor Roberto. Vamos lá, até que conclui aquela resposta perguntou sobre que tira a lactose e fica pior. Acho que é Ana Paula. Se você ficar muito tempo sem a lactose, também a enzima lactase, ela deixa de ser produzida. Então, na verdade, vamos lá, essa resposta é sua, eu concluo. Vamos lá. Existe um gene, na verdade, esse gene a gente herda dos nossos ancestrais. É um gene que codifica o quanto você vai produzir de lactase, a enzima que digere a lactose, durante a sua vida. Certo. Então, esse gene, ele tem pessoas que herdam e são chamados de lactase persistentes. São pessoas que herdam gene que são codificados para que você produza a enzima lactase por mais tempo na sua vida. Só que a produção da lactase depende de estímulo, de ter a lactose no intestino. Se eu tenho um gene que é lactase persistente, ele vai me continuar fazendo produzir lactase por um tempo maior. Se eu ingiro lactose com mais frequência, eu vou ter o estímulo e a produção da enzima, não vai ter problema. Só que é uma minoria, Carol. Entendi. É uma minoria. A gente herda muito mais um gene, pela nossa, é a questão racial, a gente é uma mistura de várias raças, Sim. Né? Então a gente herda muitas vezes um gene chamado lactase cessante. O que é o gene lactase cessante? Se você tem esse gene, ele vai se expressar em algum momento da sua vida. Ele vai rodar, um programinha instalado que vai rodar. Uma hora roda. E quando ele roda, você começa a produzir gradativamente menos lactase. E esse gene, geralmente, ele pode começar a ter a sua expressão na vida adulta, não na infância, porque na infância você está tendo a exposição à lactose da mãe, do leite materno. Então, Entendi. se eu deixo de ingerir leite ou derivados e tenho o gene lactase cessante, provavelmente aos 20 anos eu já vou estar intolerante. Eu vou ingerir e vou passar muito mal. E tem como descobrir? Tem, através Tem como de exame. dosar se a gente tem esse gene? Exame feito pela análise do sangue. Gente, nunca tinha ouvido. Doutor Roberto, muito obrigado, doutor Roberto. É verdade, porque assim, a gente escuta o negócio... Existe o Quando teste imaginava que de tem provocação, um que você toma lactose e vê se você digere bem. Quem digere e absorve bem não fica estufada. Tá. É um teste de provocação oral que a gente fala. Sim. Mas existe a medida do gene via Desse sanguíneo. gene? Sim. Não é muito pedido porque é mais caro, nem todo plano de saúde dá direito. Então, uma coisa que a gente pede... Mas existe. Eu acho legal porque isso tem que ser uma informação para você guardar como juntar as coisas, Sim, não é? sim, Eu acho que quando a gente quer ter um diagnóstico, a gente começa a notar algumas mudanças no corpo, a gente precisa juntar todas essas informações que muitas vezes numa consulta médica você Entendi. não teria ouvido, né? Então a gente agradece aqui muitas vezes, doutor Roberto, por essas informações que ninguém conta, mas aqui no Você Bonita a gente conta. Vamos colocar mais uma perguntinha do público para a gente fechar aqui e falar de emagrecimento. Tem um monte de gente querendo saber. Rosana, um beijo, obrigada. Quanto tempo um alimento demora para alterar nosso peso na balança? Ixi, essa pergunta é complexa, Carol, porque depende de quanto ela come e quanto ela gasta de energia. Então depende do aporte de gasolina e quanto seu motor roda. Tá? Se eu como muito mais que eu gasto, o tempo é cumulativo. Nossa vida não acaba em um dia. Um dia, outro dia, outro dia. Então, o balanço energético positivo, eu comi mais calorias do que eu gasto, cada 9 calorias a mais que eu como de gordura se transforma em reserva de 1 grama de gordura. Então, obviamente, depende de quanto você come, mas não tem um estudo que diz tempo, mas você pode engordar em 1 semana, em 2, 3 dias. Em fim de semana, né? Em fim de semana, pela quantidade que você comeu. Tá? E não gastou. E não gastou. Então, o tempo é contínuo. A cada dia que você comeu mais que você não gastou, você ganhou 5 gramas de gordura, 10 gramas. Reserva energética vira tecido adiposo. Né? A via final, se não gasto. Então, depende do quanto você comeu. É né? Uma resposta difícil de quantificar. Né? Vamos falar de emagrecimento, então. Vamos lá. Por que a digestão pode sabotar tudo? Aí tem várias questões, Carol. Primeiro, quando você tem um alimento mal digerido, que chega no intestino, seja a proteína, seja a gordura, mas principalmente proteína e os carboidratos mal digeridos, eles vão provavelmente alterar a flora intestinal. Existe um desbalanço, porque começa a ser proliferado em cima do alimento mal digerido bactérias que vão tentar quebrar esse substrato, né? É um alimento para as bactérias também. E você pode começar, principalmente a proteína, Carol. A proteína, quando entra em putrefação, porque não é em fermentação, o que fermenta é o carboidrato, é o amido, é o açúcar. A proteína, ela apodrece, vamos dizer
dizer assim, no intestino. Ela entra em putrefação. Várias substâncias são formadas, consideradas tóxicas, e são absorvidas para dentro da corrente circulatória. O que alguns estudos estão sugerindo é que essas substâncias formadas na microbiota em desequilíbrio, tá, são capazes de interferir na ação da insulina. A insulina é o hormônio que tem que jogar a glicose que entrou. Pode aumentar a resistência à insulina, Carol. Com proteína. Com substâncias que são derivadas da putrefação e da fermentação excessiva dos alimentos. São substâncias que vão ser formadas por essa putrefação e pela fermentação excessiva. Carol, não é a proteína... O fato dela não ter sido digerida corretamente. Porque ela vai chegar no intestino e bactérias vão entrar em ação para tentar quebrar. E isso gera substratos tóxicos, isso é um dado. Ingerir proteína em excesso, ao ponto que o nosso corpo, mesmo que produza esse ácido tão ácido, não consiga digerir, também pode correr esse risco. Todo excesso, né, Carol? Nutrição, ou falta ou excesso é o grande vilão. Se você tem um sistema digestório ok, mas se a gente pegar, por exemplo, a partir dos 40 anos, muitos têm hipocloridria. Faça o teste que eu ensinei hoje no programa com bicarbonato. Tá? Se você tiver hipocloridria e ingerir muita proteína, principalmente animal, a vegetal tem uma digestibilidade mais fácil. Tá? A proteína animal tem uma digestibilidade mais lenta. Pode sim entrar em putrefação. E isso vai trazer desconforto, não só também no peso, como desconforto. Muitas mulheres acham que estão engordando porque a calça não abotoa, e na verdade estão inchadas, né? Por má digestibilidade, seja da rafinose, seja da lactose, seja da proteína. Gordura é mais raro, graças a Deus, porque pâncreas funciona bem quase para todo mundo. Tá? Mas de qualquer forma também, se você está percebendo diferença, fique em alerta. E se você não absorve o nutriente da proteína, tá? Se você não absorve o aminoácido em quantidade adequada, não absorve a glicose de maneira adequada do carboidrato que não está sendo bem digerido. Quando esses nutrientes caem no teu sangue, Carol, alguns deles sinalizam para o seu centro da fome que você está alimentada. Então, de maneira indireta, quando eu absorvo menos nutrientes, o que o corpo entende? Coma mais. Porque esse nutriente não está chegando dentro da minha célula. Dá mais fome. Você dispara mais fome, mesmo comendo. Então, comendo mais, digerindo errado e alterando a ação da insulina, isso pode levar ao ganho de peso? Sem sombra de dúvida. E outra, se você não transforma a proteína em aminoácido e não absorve, você não faz massa magra que acelera também o metabolismo. A gente vê muito Gente, que horror, Carol. Essa sabotagem completa aqui. E olha, a gente vê isso em consultório, é muito comum em pacientes de mais idade, que às vezes mesmo comendo, estão catabolizando. Eu vejo meu pai que está passando por isso. Ele tem, provavelmente, eu faço prescrições para ele de betaína, que é um acidificante, né? O vinagre de maçã também. Gente, só vão tomar isso com orientação médica, tá? Eu estou citando aqui, mas só com orientação médica. Porque ele provavelmente absorve menos aminoácidos da proteína que ele come, né? E acaba perdendo mais massa muscular, vai diminuindo um pouquinho a força. Puxa, então a gente corrige isso com suplementos já quebrados. Então, por exemplo, a proteína hidrolisada é uma forma de driblar, porque já está quebrada. Então a absorção é mais fácil, né? Então o negócio é o seguinte, vocês entenderam. Depois dessa aula maravilhosa, vamos ver se numa próxima pauta do Dr. Roberto a gente fala aí da absorção, porque aqui a gente só falou da digestão. A absorção também é muito importante. É outro mundo, Carol. É outro mundo aqui no intestino. Só posso te agradecer muito. Eu que agradeço, mais Carol, uma vez. a oportunidade. É sempre um grande prazer tê-lo aqui. A gente aprende demais, né? Tá aí. Então, agora sabendo tudo isso, questione, converse com o seu médico, faça as suas pesquisas, mas procure sempre orientação para ter o diagnóstico médico. Não vamos tentar fazer isso sozinho, não. Nem dieta, gente. Você vê? Tanta coisa que pode sair errado por um pequeno errinho. Sempre com algum profissional, né, Carol? Médicos, nutricionistas estão aptos a te ajudar. É isso aí. Quem quiser saber mais, vai lá no site nutrasaude.com, do Dr. Roberto, nutrasaude.com, ou no Insta você pode segui-lo, @doutor abreviado, Roberto Navarro, você já encontra todo o trabalho dele. Muito obrigada. Eu que agradeço, e Carol. Até a próxima. Até a próxima.